Olá, turminha do quarto ano. Nesse momento, a tia Giovana vai trazer aula de arte para vocês, certo? Nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? A classificação das danças. Quem não gosta de dançar? Então, vamos acompanhar aqui no livro de vocês, página 284, né? As danças, elas podem ser classificadas de diferentes formas. Algumas vezes, o que diferencia uma dança de outra é apenas um detalhe, que, se desconsiderado, pode fazê-la passar para um outro grupo de classificação. Aqui nós temos a imagem, né, de duas pessoas dançando a dança de salão. Vamos dividir as danças em 4 grandes grupos: populares, artísticas, de salão e étnicas. Vamos iniciar falando sobre as danças populares. As danças populares são executadas pelo povo de forma espontânea, ensinadas de geração para geração. Elas podem apresentar movimentos simples, como nas cirandas, ou complexos, como no frevo. Há danças populares infantis, adultas, para trabalho e para diversão. Então, se a gente parar para pensar aqui no frevo, né, que ele é muito típico aqui no nosso carnaval, ele é complexo. Mas se a gente passar para pensar nas cirandas, ele já é uma dança, ela já é uma dança mais simples. Aqui nós temos dançarinos populares mexicanos em uma parada no festival anual, certo? Então, se a gente parar para ver esse tipo de dança mexicana, ela já é um pouco mais complexa, tá bom? Por isso dizemos que temos infantis, adultas, para o trabalho e para a diversão. Lembre-se de danças folclóricas infantis que vocês executavam quando eram mais novos. Depois desse resgate de brincadeiras, registrem as letras e os passos. Então, se vocês, por exemplo, dançavam, cantavam aquela ciranda, cirandinha, você vai, né, propor aqui, vai fazer, vai lembrar, vai escrever, porque aqui pedia para a gente trazer para a escola e apresentar para os professores. Agora, na nossa sessão Aprender Brincando. Uma dessas danças infantis é a ciranda, uma dança conhecida no Brasil como brincadeira infantil. Uma das cirandas mais conhecidas é a de Antônio Baratio da Silva, chamada Lia. Então, aqui vocês vão pesquisar, porque diz que o professor iria levar a gravação, vocês vão pesquisar, vão conhecer, vão dançar. Se forem encontrados vídeos mostrando os passos, vocês podem ver, né, para conhecer. Agora, falando um pouco da dança artística, ela é executada para um público, tornando clara a distinção entre dançarinos e espectadores. É diferente da ciranda, tipicamente popular, por exemplo, em que não há necessariamente uma plateia e todos que quiserem podem se juntar. Aqui não, tem a distinção. Quem é público e quem é o artista em si. O balé é um exemplo, certo, de dança artística. Aí nós temos aqui a imagem, certo? Tia, mas na escola, às vezes em alguns lugares, tem pessoas, tem professores que estão dando aula de balé. Mas essas pessoas que vão fazer aula de balé, elas vão fazer aula de balé para ter uma apresentação artística. Não importa se criança, se jovem, se adulto, não importa. Mas elas vão fazer aula de balé, mas para uma apresentação artística. E no momento da apresentação, tem quem é o artista, quem está apresentando a dança e quem é o espectador, quem vai estar assistindo, certo? Que nós temos a RA. Na nossa sessão para saber mais. A música de O Lago dos Cisnes, originalmente criticada por ser sinfônica demais para um balé, a música que conhecemos hoje, O Lago dos Cisnes, é na verdade resultado de várias interferências e adaptações, né? Em 1876, o Teatro Bolshoi encomendou ao compositor russo Tchaikovsky um balé original para a sua companhia de dança, né? Era um compositor da época do romantismo. Então, o compositor, ele se empolgou com as músicas de O Lago dos Cisnes e escreveu muito mais material do que seria necessário, como resultado na versão clássica que conhecemos hoje, né? Então, quem de nós não conhecemos a música do tradicional, né? O Lago dos Cisnes. Então, nós temos aqui uma apresentação, ó,
de 1901. Então, ela é bem antiga, certo? Dando continuidade, certo? Agora aqui falando da dança de salão. A dança de salão, ela surgiu na corte do rei Luís XIV da França. Os bailes da corte eram um momento especial da vida social da época. E saber dançar revelava cultura e poder aquisitivo. Então, aqui nós vemos uma imagem de um baile. Então, quem sabia dançar demonstrava que era culto e que tinha poder aquisitivo. Ou seja, era uma pessoa que vivia financeiramente bem. Geralmente, ela é executada em pares, com passos pré-estabelecidos. Embora tenha um caráter social e de diversão, atualmente há diversos concursos e apresentações de dança de salão. Então, quando eu digo que eram passos pré-estabelecidos, ou seja, tem uma coreografia e segue os passos, né? Embora que durante a música os passos eles não tenham uma sequência em si, mas há passos que são próprios da dança de salão e que vão ser executados para os dois parceiros, né, para o homem e para a mulher. Então, enquanto o homem executa um movimento, a mulher executa o outro, né, havendo uma sincronia, ok? Vamos lá. Kickstep é uma dança simultaneamente rápida e elegante. A sua dificuldade está em conseguir esta harmonia, no qual os bailarinos devem dançar com postura, dando sensação de que são leves como penas. Extremamente divertida e energética, essa dança exige que os bailarinos utilizem a pista de dança. Então, vocês vão continuar lendo, certo? E o que é que vocês vão fazer? Vão procurar vídeos e tentar dançá-los com estilos de movimentos rápidos. Então, qual vai ser a atividade de vocês, né? Vocês vão procurar vídeos de Kickstep e vão dançar. Agora, continuar falando sobre a dança étnica. Inclui performances criadas em diferentes culturas, certo? As danças rituais, que fazem parte das danças étnicas, utilizam cerimônias religiosas desenvolvidas em lugares sagrados. Elas conservam suas características há séculos. Observamos aqui, né, uma dança ritual do sul da África. Como essas danças elas mantêm praticamente as mesmas com o passar do tempo, podemos ter uma ideia de como eram as danças primitivas, lá da pré-história. Então, quando nós falamos em danças étnicas, elas mantêm praticamente os mesmos passos. Então, tem como a gente ter uma ideia, né, de como era e, além de tudo, conservar as tradições, ok? Aqui, para finalizar o nosso capítulo, nós temos aquela seção, né? Sei, azul, dúvida, laranja, vermelho, não sei. Você vai ler todas as informações, certo, que tem nesses quadrinhos e vai pintar de acordo com a cor, certo? Que indica se você sabe, se você está em dúvida ou se você ainda não sabe. Então, as atividades que vão ficar propostas nessa aula são mais de movimentos, né? De pesquisas que vocês vão fazer. Não tem, de fato, uma atividade escrita, né? A não ser essa que você vai pesquisar, o vídeo que você vai ver os movimentos. Então, eu proponho para vocês que vocês pesquisem sobre uma dança étnica, sobre os 4 tipos que a gente viu, uma dança de salão, escrevam um pouco sobre elas no caderno, né? Porque vocês viram que sempre pede para a gente trazer para a escola, o professor vai trazer, e nesse momento nós não estamos, né, infelizmente, indo para a sala de aula para fazer esse momento de apresentação dentro da sala. Então, a gente vai substituir, vocês vão pesquisar e vão escrever um pouco sobre cada um desses 4 tipos de dança que a tia Giovana apresentou nessa aula para vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês realizem essa atividade, não deixem de lado, porque é muito importante você saber. Então, eu conto com vocês na nossa próxima aula de arte. Até lá, então.